Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero convidar você, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter o nosso momento de oração. E agora eu convido para você abrir comigo a sua Bíblia e ler o texto que o Senhor nos dirigiu hoje. Esse texto está aqui no capítulo 37 do livro de Salmos, versículo 23. Salmos 37, verso 23. Se você puder, tome aí a sua Bíblia nas mãos, vamos ler juntos essa palavra, vamos receber da palavra de Deus. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, quero também te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Seja você que está chegando pela primeira vez, ou você que já é frequente no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal e você possa desfrutar de todo o conteúdo que está aí disponível para você. E não se esqueça de deixar o seu comentário, pedido de oração, curta o vídeo e compartilhe. Tem gente precisando ouvir essas mensagens aqui e você é esse canal de Deus para fazer esse envio, para comunicar essas verdades junto comigo aqui da palavra de Deus. Então vamos ao texto, Salmos, capítulo 37, verso 23. Assim está escrito: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassível e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Na nossa caminhada, o grande desafio é nós nos mantermos de pé, mantermos a nossa fé. É o grande desafio da jornada. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim: as crianças têm o seu lugar reservado ali com Deus por causa da inocência delas, e aqueles que são mais velhos, mais idosos, já estão meio que fora do jogo do dia a dia, então eles estão mais numa fase contemplativa da vida, conseguem manter uma vida de serenidade, bondade, muitas vezes de arrependimento, de ajuste ali com Deus, e a gente pensa muitas vezes que nós que estamos aqui mais ou menos no meio do jogo, nós, pelas circunstâncias da vida, não conseguimos nos manter assim tão firmes e ficamos oscilantes diante das dificuldades da vida, porque muitas vezes é naqueles que estão aí nesse meio termo, nem são mais crianças, nem são tão idosos, estão aí no dia a dia no jogo, e parece ser muito mais difícil para nós enfrentarmos e nos mantermos de pé diante da fé e diante dos obstáculos e das adversidades do dia a dia. Mas eu quero dizer para você, quero trazer uma palavra de consolo para você nesse tempo, porque é o Senhor quem sustenta a sua fé. Nós não conseguimos nos manter de pé se não for pela ação de Deus em nosso favor. Devemos confiar sempre no Senhor e entender que a força do nosso braço não é suficiente para sustentar a nossa fé. Nós precisamos constantemente da intervenção de Deus na nossa vida. Daí, nós podemos entender aquilo que Jesus diz lá no capítulo 11, versículos 28 a 30 do Evangelho de Mateus, que ele diz, concluindo assim, que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Ou seja, andar com o Senhor é leve. Não pode ser pesado, porque essa não é a promessa de Deus para nós. A promessa de Deus para nós é que o fardo seria leve e o jugo suave, ou seja, quem segura de verdade a bronca e o peso da nossa caminhada de fé é o Senhor. Ele já pagou esse preço ali na cruz e Ele nos concedeu o Espírito Santo para que nós possamos seguir a jornada firmes, não vacilantes, não sendo aqueles que titubeiam no meio do caminho e falham e perecem e desistem e esfriam na fé. Não, esse não é o nosso lugar. E aqui nós lendo esse texto aqui no Salmo 37, mais uma vez o texto fala claramente: o Senhor é quem firma os nossos passos. É Ele que nos ajuda a nos manter. Porque muitas vezes a gente ora aqui, e precisamos sempre orar,
para as pessoas que estão vivendo enfermidades, pessoas que estão passando pelos problemas de depressão, de tristeza, as angústias, os sofrimentos da vida, os desertos pesados. Devemos sempre orar, porque sempre vamos encontrar pessoas passando por esse estágio. Mas também temos aquelas pessoas que talvez você não está passando por um momento de dificuldade, nem de escassez, você talvez não está passando por um momento de grande aflição na sua vida, você está levando aqueles desafios diários, cotidianos, mas precisamos nos atentar que não podemos esperar as circunstâncias adversas da vida para buscarmos a face do Senhor. Não podemos deixar para buscar e nos aproximarmos de Deus somente quando a situação aperta. Não, o tempo todo nós precisamos da intervenção de Deus. Seja na calmaria da vida, seja naquele momento em que tudo na sua vida parece estável, tranquilo, as coisas estão funcionando, devemos continuar buscando o Senhor. Tirar também aquele estigma, parece que é uma coisa cultural, estigmática sobre a vida das pessoas, que quando as coisas ficam bem estáveis, as pessoas já ficam apreensivas, não, logo vai acontecer alguma coisa ruim, porque não pode ficar tudo bem assim, tem alguma coisa errada. Não, esquece isso, isso não é verdade, não é para ser assim. Tem aquele ditado que diz, depois da tempestade vem a bonança, e tem gente que acha que depois da bonança tem que vir uma tempestade. Não, não é assim que o Senhor nos chamou para viver. Nós podemos enfrentar tempestades, sim, mas a nossa caminhada e o relacionamento nosso com Deus é uma linha constante e crescente, sabendo que Ele nos sustenta, seja no tempo da adversidade ou seja no tempo da calmaria. O que nós não podemos é nos afastar desse lugar de devoção, de relacionamento, de estar com o Senhor e entender que seja na calmaria ou seja na tribulação, quem sustenta a nossa fé é o Senhor. Quem não nos deixa prostrados e caídos é o Senhor. Quem mantém a calmaria para que a gente possa fazer ajustes e consertar e prosperar ainda mais é o Senhor. No tempo da calmaria, nós consertamos o nosso barco, ajustamos, colocamos a casa em ordem para que na próxima situação adversa que possa ou não vir, você está tranquilo, mas sabendo que independente das circunstâncias, o Senhor está com você, o Senhor caminha diariamente. E é sim um propósito de Deus que nós tenhamos uma vida em que nós possamos estar em paz, estáveis, felizes, supridos, com o propósito de nós servirmos àqueles que ainda não chegaram nesse lugar onde nós conseguimos chegar, no lugar da calmaria. Então, você passa a ser, nesse momento, alguém que transborda do favor de Deus sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Então, não se preocupe, não se esforce, não canse o seu braço tentando se sustentar na fé. Apenas confie em Deus, porque a palavra diz, o Senhor firma os passos do homem bom, se agrada do seu caminho, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai querido, muito obrigado, porque Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido de pé, nos dado livramentos, guardado a nossa vida. Pai querido, que cada um desses que estão comigo aqui nesse tempo de oração, de palavra, recebam, Pai, sustento, manutenção da fé, da caminhada, das próprias mãos do Senhor. Pai querido, que nesse tempo de bonança ou tempo apenas de calmaria e estabilidade, cada um desses que estão comigo aqui, lembre-se que são dependentes do Senhor, que o Senhor é que proporciona, Pai, esse tempo de calmaria, de paz, para os ajustes, e aqueles, Pai, que talvez, mesmo assim, estão vivendo lutas, tribulações, dificuldades, o Senhor é o mesmo que está conosco quando o barco está na tribulação ou quando o barco está na calmaria. Tudo vem de Ti. Por isso, Senhor, nos ajude, nos guie, nos conforte, nos console, nos edifique, nos conduza, nos faça prosperar, nos faça viver
o melhor que o Senhor tem para nós aqui nesse tempo presente, em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia, que Deus continue te abençoando e até amanhã, se o Senhor nos permitir.